Antes de começarmos, gostaria de avisar que o tema do episódio de hoje pode ser perturbador para algumas pessoas e pode incluir descrições de violência, abuso e outros temas difíceis. Se você se sentir desconfortável ou achar que não está preparado para ouvir este episódio, sugiro que pule e escolha outro episódio para ouvir. Agradeço desde já a sua compreensão e espero que desfrute do episódio. Efficiunt demons, ut quae non sunt, sic tamen quasi sint, uns patienta hominibus excipient. Acordei em uma bolsa de parto, em pânico e sufocando com um líquido amniótico. Agarrei as paredes carnudas, lutando com todas as minhas forças apavoradas para me libertar. Com um som molhado e rasgado, fui jogado nas pedras lamacentas da rua abaixo, torcendo o tornozelo ao cair. A chuva fria limpou meu corpo nu do líquido do saco. Tentei e não consegui me levantar. A rua era estranha para mim. Uma mistura insana de arquitetura que ia do moderno ao pré-histórico. O céu acima fervia com nuvens de tempestade, iluminando meus arredores com relâmpagos ininterruptos. Um homem se aproximou de mim. Meu cabelo estava emaranhado de sujeira e a chuva escorria por suas roupas de couro, que não combinavam. Ele não disse nada, apenas me observou, se contorcendo no chão. Por favor, me ajude. Ele respondeu batendo o pé no meu rosto, quebrando a minha mandíbula e fazendo a minha visão vacilar. Ele se moveu para os meus membros, pisando e puxando até ouvir os ossos estalarem. Aleijado, nu e gritando. Não havia nada que eu pudesse fazer para me defender, quando ele começou a me comer vivo. Minha introdução ao inferno não foi incomum. Muito poucas pessoas sobrevivem à primeira hora, muito menos à primeira noite. Quando morrem, passam pela mesma coisa novamente, emergindo em um novo saco de parto, em outra parte da cidade. Eventualmente, eles aprendem a atacar a primeira pessoa que vem, e se tiverem sorte, serão capazes de matar esta pessoa. Essa é a única regra do inferno. O forte tira do fraco. Acostume-se com a ideia, e você poderá sobreviver à vida após a morte. Eu vou te dar uma ajuda. Considere este seu manual para o inferno, uma cartilha sobre o inferno. Não se engane, porém, não estou fazendo isso pela bondade do meu coração. Quando você morrer, você vai me dever uma. Não se preocupe em tentar me encontrar. Garanto que vamos nos encontrar eventualmente. A eternidade é um longo tempo. Então é uma questão de quando, ao invés de e se. Faça o que eu te digo. Você terá uma chance melhor do que a maioria de evitar a minha própria introdução desagradável ao poço. Bem-vindo ao inferno. Algumas pessoas juram que viram uma luz no fim do túnel quando morreram. Na minha opinião, essas pessoas tiveram alucinações. Ou estão mentindo. A maioria de nós simplesmente acorda em uma bolsa de parto alguns minutos após a morte. Os prédios do inferno estão cobertos de horríveis espinhas marrom amareladas crescendo nos tijolos. Já mencionei que a primeira coisa que você precisa fazer é abrir caminho e se preparar para lutar. É aqui que entra a verdadeira vadia dessa situação, já que nem todo mundo tem força para romper a carne do saco. Você recebe o corpo que tinha pouco antes de morrer. Vê? Então, digamos que você nasceu aleijado, ou talvez tenha morrido muito jovem, ou muito velho. Que merda. Você terá uma eternidade difícil se afogando no fluido de parto repetidamente. Se você conseguir se libertar do seu saco, não perca tempo se lamentando, imaginando o que diabos aconteceu. Fique de pé e prepare-se para se defender. As chances são boas de que a primeira pessoa que o veja esteja com fome. Não há plantas ou animais no inferno,
Então o canibalismo é a sua única opção se você não gosta de morrer de fome e ter que começar tudo de novo. Apontar para matar a primeira pessoa que você vê. Você pode levar algumas tentativas. A maioria dos residentes do inferno luta pela sobrevivência há muito mais tempo do que você. Eles podem ter armaduras feitas de pele curtida, metal e osso recuperado. Eles quase certamente terão uma faca, um porrete ou algum machado. Tudo isso será útil para você se você puder tirar deles. A próxima coisa a fazer é encontrar um abrigo. Nunca para de chover no inferno, e pneumonia é uma maneira horrível de morrer. Felizmente, você terá uma seleção de edifícios para escolher. Sempre quis morar em uma mansão vitoriana decadente com um meio telhado e sem móveis? Que tal um antigo casebre egípcio de tijolos de barro? Se as pessoas o construíram, você pode encontrar uma versão em ruínas no inferno. Escolha um prédio, mate qualquer invasor que encontrar e entre nele. As melhores casas são aquelas que vêm com um suprimento de sucata de madeira. Eles não são apenas bons para fazer armas, mas também são vitais para obter água potável. Aprendi da maneira mais difícil que a chuva do inferno está repleta de doenças. Tem que ser fervido antes de ser seguro. Então acender o fogo e algo para fazer uma tigela é uma necessidade. Então matamos nosso primeiro homem e encontramos um lar. As coisas estão indo bem. Chegue tão longe e você vai querer se agarrar ao que você tem para sempre. Você não vai. Algo vai te matar eventualmente e você terá que começar de novo. Meu recorde é de 1 ano. Se você quiser bater isso, precisará entender o inferno e seus habitantes. Os condenados. As pessoas do inferno podem ser agrupadas em 2 categorias. O primeiro, a carne fresca. São aqueles que acabaram de sair de uma bolsa de parto. É matar ou ser morto quando se trata de carne fresca. Sempre foi. Os recém-nascidos querem roupas e ferramentas e matarão para obtê-los. A segunda categoria, os moradores. Veem a carne fresca como um suprimento rápido e fácil de comida. Couro e osso. Os residentes têm mais facilidade, com certeza, e todos eles lutarão para manter seu status de residente pelo maior tempo possível. Não se engane. Os residentes se vitimizam tanto quanto atacam a carne fresca. Se você é uma mulher, por exemplo, bem, é melhor superar qualquer bloqueio que tenha sobre estupro. As mulheres são estupradas no inferno muito mais do que os homens. É apenas um fato. Se você não é uma dessas fisiculturistas ou mulheres guerreiras, faça a coisa certa e prostitua-se para se proteger. O autorrespeito não o mantém respirando. Lembra como você consegue o corpo que tinha antes de morrer? Bem, esse fato forma o núcleo da sociedade do inferno. A verdade é, ao longo da história, geralmente são os homens que morrem em batalha. Isso significa que no inferno há muitos homens com corpos jovens e fortes, aptos para a guerra. Não gostou? Resistente. Esses são os caras que mandam. Se você não puder lutar contra eles, é melhor fazer o que eles dizem. Se você viver o suficiente e lutar bem o suficiente, pode ser convidado para uma das tribos residentes. Estes são grupos de pessoas que se unem por uma questão de segurança em números. Acredite, fazer parte de um grupo torna as coisas muito mais fáceis no inferno. No entanto, lembre-se que você só faz parte da tribo enquanto for residente. Mate-se e volte a ser carne fresca. As tribos oferecem a coisa mais próxima da sociedade civilizada que você encontrará no inferno. Se você faz parte de uma tribo, você tem pessoas do seu lado que provavelmente não vão te matar, a menos que a situação fique difícil. Não parece muito, mas é tão bom quanto parece. Meu próprio recorde de sobrevivência foi graças a entrar em uma tribo. A vida foi boa por muito tempo lá. Tínhamos cerca de 50 soldados e muitas garotas para fuder. Ninguém podia nos tocar e os homens obedeciam a um código de honra. Então, o medo usual de ser esfaqueado nas costas por seus amigos não era um grande problema. Eu poderia ter passado a minha eternidade em um conforto razoável, mas o inferno tem maneiras de ferrar com as coisas boas. Carne humana e a água da chuva fervida não fornecem exatamente uma dieta balanceada. Mais cedo ou mais tarde, até o residente mais forte morre de desnutrição.
Fiz bem em durar 1 ano nisso, embora os últimos meses tenham sido uma agonia. Se eu acreditasse em Deus, juraria que ele projetou o inferno de tal forma que ninguém fica no topo da cadeia alimentar por muito tempo. A cidade e a terra inculta. A maioria dos condenados vive em Dis, a cidade do inferno. É lá que nascem todas as carnes frescas, e pelo tamanho do lugar aliado a pouca expectativa de vida, muita gente passará a eternidade sem nunca colocar os pés fora de Dis. Siga meu conselho, não saia da cidade. As coisas estão difíceis nas ruas, é verdade, mas acredite em mim quando digo que fica muito pior se você tentar sair. Dis é cercada por uma terra inculta chamada de Gehenna. À primeira vista não parece muito, apenas uma extensão vazia de cinza que se estende até o infinito. Às vezes, os condenados perdem aquele fogo no estômago, a vontade de sobreviver, e partem para Gehenna. A maioria deles nunca mais volta. Eu mesmo fiz a caminhada uma vez, há muito tempo. Eu não me importo com o quão duro você pensa que é. Passe bastante tempo no inferno, e isso começa a derrubá-lo. Não vou sentar aqui e dizer que sou uma boa pessoa que nunca mereceu isso. Ninguém pode dizer isso e não ser um mentiroso. Mas eu não sou mau. Ou melhor, eu não era. Não até que eu chegasse ao inferno. Você mata, estupra e tortura porque sabe que eles fariam o mesmo com você. Você é assassinado, estuprado e torturado porque eles sabem que você fará o mesmo com eles. Espere tempo suficiente e você simplesmente não quer mais enfrentá-lo. É quando você entra na Gehenna. Os primeiros quilômetros que andei não foram nada de especial. A chuva parou depois de um tempo, a lama sob meus pés, dando lugar a cinzas, e tive meu primeiro vislumbre do céu do inferno além das nuvens. Era um cinza liso com um sol branco, completamente desprovido de beleza ou calor. Eu segui em frente. Enquanto caminhava pela Gehenna, perdi qualquer vontade de comer, beber ou dormir. Meu corpo começou a definhar, mas eu não me importei. Mesmo quando minha pele começou a descascar e meus ossos ficaram expostos, não me importei. Quanto mais eu andava, mais vazio eu me tornava em mente, corpo e alma. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse continuado. Francamente, não quero saber. Uma parte de mim ainda quer viver, então eu voltei. Eu andei por dias, talvez semanas, mas quando me virei, Dis estava a apenas alguns passos de distância. Voltei para a cidade e meu corpo finalmente desmoronou. Quando saí do meu saco de parto, jurei nunca mais pisar na Gehenna. Fugindo do inferno. Existem maneiras de sair do inferno. Isso deveria ser óbvio. Senão, eu não estaria falando com você, estaria? Às vezes, os vivos colocam na cabeça que querem falar com os mortos. Eles obtêm seus cristais, incensos e placas espirituais na esperança de alcançar seus entes queridos. A maioria não faz nada além de se enganar pensando que fez contato. Eles sorriem ou choram, convencidos de que sua amada vovó está tocando harpa em uma nuvem em algum lugar antes de seguirem com suas vidas. Alguns têm a habilidade de realmente nos alcançar. Eles podem abrir um portão entre o inferno e o mundo dos vivos, que permanece como uma coluna de fogo que se estende nas nuvens. Assim que um desses pilares aparece, os malditos correm para serem os primeiros a chegar até lá. Você não viu a verdadeira natureza do homem até ter observado milhares de almas em danação, pulando uns sobre os outros, chutando, mordendo e arranhando para ser aquele que escapa. Entrar em contato com os mortos sempre resulta em um banho de sangue. Mesmo as tribos mais civilizadas desmoronam no instante em que fica claro que apenas uma delas pode partir. Já deixei o inferno 2 vezes. Deixei meu corpo para trás e montei aquele pilar de fogo nas nuvens. Algumas pessoas acreditam que você pode ser possuído por demônios. Deixe-me dizer uma coisa. Demônios não são reais. O que os vivos veem como possessão demoníaca é apenas um dos condenados testando seu novo corpo. Vamos ser sinceros. Se você lutou no inferno para voltar ao mundo dos vivos, não vai se comportar da melhor maneira por muito tempo.
Mais cedo ou mais tarde, levamos as coisas longe demais. Nosso anfitrião morre, ou sua família desmorona e recruta um exorcista. Então saímos no saco de parto e voltamos para as ruas. Bom, eu preciso ir agora. Quando você chegar ao inferno, lembre-se do meu conselho e de que você me deve um. Talvez possamos formar uma tribo algum dia. Mas, por enquanto, quero ver o que meu novo corpo pode fazer. A essa altura, você deve ter uma boa ideia do que pode esperar no inferno. Você sabe matar a primeira pessoa que vê quando luta para sair de uma bolsa de parto. Você sabe encontrar roupas, ferramentas e abrigo. Você sabe que não importa o que você faça, quão bem você faça, algum dia voltará a ser carne fresca. Diz, é a maior cidade que você pode imaginar. As tribos lutam e morrem por território. Tomar o caminho errado é a porra de uma sentença de morte. Você terá uma ideia de onde deve e não deve ir eventualmente. Desenvolver o tipo de esperteza de que precisa para permanecer residente por mais de um dia. Mesmo assim, há lugares em Dis que você deveria conhecer. Vamos fazer um pequeno passeio turístico pelo inferno. Talvez o aviso prévio lhe faça algum bem. As ruas das peles. Permita-me contar sobre a primeira vez que vi a Rua das Peles. Saí do meu saco de parto para a estrada. Levantei-me e preparei-me para lutar. Ninguém estava lá. Nem uma única pessoa estava em uma rua que se estendia por quilômetros em qualquer direção. Relaxei um pouco e dei uma olhada ao meu redor. A maioria das ruas de Dis é uma rede labiríntica de edifícios. Você passa a maior parte de sua estada no inferno, paranoico de que logo na próxima esquina há alguém pronto para derrubá-lo. A Rua das Peles não é assim. É uma única linha reta com apenas a chuva e a escuridão para dificultar a visibilidade. Eu me senti mais vulnerável lá do que em qualquer outra parte de Dis. Você já entrou em um espaço amplo e vazio e de repente se sentiu exposto? Sim? Imagine também estar nu, desarmado e no inferno. Ainda assim, eu sabia o que deveria fazer. O primeiro passo foi encontrar algumas roupas. Foi aí que descobri como a Rua das Peles recebeu esse nome. Cada prédio, cada poste quebrado e lampião de gás estava decorado com pele esfolada. Eu já estava no inferno há tempo suficiente para não ficar muito assustado, mas estaria mentindo se dissesse que isso não me afetou. De alguma forma fodida, isso me lembrou o Natal, sabe? Pessoas pendurando guirlandas e luzes em suas casas. Esse tipo de coisa. Lembrei-me do tempo em que passei com a minha família, com meus filhos na manhã de Natal. Sentimentos como esse matam você. Empurrei-os de volta para baixo e puxei alguns pedaços do prédio mais próximo. Se alguém ia deixar material de vestuário espalhado, eu também poderia pegar, certo? Eu não sabia na época, mas cada passo que eu dava na Rua das Peles estava sendo observado. Quando veio o ataque, nem dei uma olhada na cara. Bang! Meu crânio fraturou em um golpe de taco especializado. Quem quer que tenha me acertado, acertou meus olhos no segundo em que caí no chão. Enfiou os dedos direto nas minhas órbitas. Eu estava cego e chorando como um bebê quando ele começou a arrancar a minha pele. Aqui está a coisa. Algumas pessoas são fodidas, mesmo para os padrões do inferno. No final, os solitários, serial killers, perseguidores e psicopatas seguem para a Rua das Peles. A maioria dos condenados usa todo o corpo de uma morte, mas as pessoas da Rua das Peles gostam de levar troféus.
Eles deixam seus ornamentos como iscas para os ignorantes, se escondendo nas sombras e esperando o melhor momento para emboscar. Se você se encontrar na Rua das Peles, terá que pensar rápido. Esqueça as roupas. Apenas pegue uma pedra, um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa que você possa usar como arma. Fique fora das sombras, continue verificando atrás de você e saia de lá o mais rápido que puder. A Fazenda da Perdição. Você será perseguido no inferno, isso é inevitável. Em algum momento você tropeçará em alguém maior do que você, ou se verá em menor número. Esqueça uma luta justa. Se alguém conseguir te derrubar sem você revidar, pode apostar que é isso que vão fazer. É fácil perder o foco quando você está correndo para salvar a sua vida. Você pode esquecer de prestar atenção em seu entorno. Isso, meu amigo, é um grande erro. Aos arredores da Fazenda da Perdição estão cheios de outdoors. Eles prometem comida de graça e segurança para qualquer um estúpido o suficiente para acreditar neles. As tribos que lutam por aquele território em particular gostam de expulsar as pessoas das ruas e levá-las para o complexo industrial que chamam de lar. A boa notícia é que essas tribos não vão te matar. A má notícia é que eles são grandes fãs de capturar pessoas vivas. Eles têm um projeto, sabe? Trabalhando nele desde que me lembro. Eu não poderia dizer que quem originalmente decidiu que o inferno deveria ter organizado a produção de alimentos. Apenas que a ideia pegou e que ao longo dos anos, inúmeras tribos se encarregaram de tentar transformar esse sonho em realidade. Seja capturado por eles e você pode esperar um pouco de trabalho escravo. Na maioria das vezes, as tribos das fazendas da perdição tentam usar as cápsulas de parto como fonte de alimento. Eles forçam seus escravos a colhê-los das paredes, triturá-los em cubas industriais, misturá-los com sangue, partes do corpo, água da chuva e qualquer outra coisa que possam fazer um caldo. A vida de um escravo é curta, brutal e repugnante, principalmente quando esses escravos são usados como cobaias para os últimos. Esta mistura, veja bem, o líquido amniótico pode ser bebido se você estiver desesperado. Embora beber demais com certeza fará com que você esvazie o estômago de todos os orifícios disponíveis. A carne dos sacos é uma questão diferente. Eu não poderia dizer exatamente o que são as bolsas de parto. Algumas pessoas dizem que são carne de verdade, enquanto outras juram que são mais como um fungo. O que eu sei é que eles se reparam com o tempo. Coma um pouco de sua carne e você desenvolverá uma nova bolsa de parto dentro de você. É uma pequena pena que você não viva o suficiente para vê-lo romper a sua pele. Você estará morto logo depois que seu estômago explodir. Se você tiver sorte, seus dias como escravo terminarão quando a tribo decidir que quer um pouco de carne de verdade. Eles não são tão estúpidos o suficiente para testar o seu próprio caldo. Não quando não faltam escravos no inferno. Olha, não posso te obrigar a ficar fora das fazendas da perdição. Só posso oferecer conselhos. Na minha opinião, se você acha que está sendo conduzido para lá, é melhor pegar o que estiver à mão e cortar a própria garganta. Eu aceitaria o status de carne fresca centenas de vezes antes de passar outro dia nas fazendas. Campo de ossos. Então, talvez você esteja pensando consigo mesmo: hey, eu sou o tipo de maluco que se juntaria a uma seita. Existe alguma coisa no inferno para mim? Se isso soa como você, o campo dos ossos pode te cobrir. Veja, há um certo tipo de fanático religioso que realmente pertence ao inferno. Não estou falando dos velhos queridos que fazem bolos para arrecadar dinheiro para o telhado da nova igreja aqui. Estou falando sobre os caras que foram para a guerra porque Deus ordenou. Que queimaram mulheres por supostamente se associarem com demônios e que não viam nada de errado em foder o estranho garoto. Quando essas pessoas chegam ao inferno, elas são cabeças duras demais para entender o que aconteceu. Por que enfrentar a realidade quando você pode fingir que é tudo apenas um teste de sua fé? Eles encontraram pessoas com ideais semelhantes no campo dos ossos. Disseram-me que em certa época o campo dos ossos era uma catedral cercada por um cemitério que se estendia de horizonte a horizonte. Talvez seja verdade, eu não sei. Hoje em dia é uma favela de templos e igrejas construídas com materiais recolhidos nas ruas.
Onde quer que você olhe, você encontrará fanáticos de olhos arregalados pregando sua própria versão distorcida da redenção. E gangues de homens mascarados à espreita de novos convertidos. A mortificação da carne é o principal passatempo no campo dos ossos. Se você ouvir a cacofonia dos sermões, será informado de como a carne é perversa e deve ser purgada do pecado. Quão sortudos somos por receber um dever tão sagrado. Quão afortunados por termos a oportunidade de nos redimir diante de Deus. O povo dos campos teve muito tempo e muita prática quando se trata de dominar a tortura e a degradação. Eu não sou uma boa pessoa. Eu matei, estuprei e canibalizei. Mas posso dizer honestamente que nunca seria capaz de imaginar algumas das merdas que acontecem nesse cemitério. Eu entrei lá por acidente uma vez e nunca consegui tirar o que vi do meu cérebro. Observei uma mulher, nua e amarrada, forçada a ficar de joelhos e violentada com barras de ferro. Um pregador costurou seus próprios olhos e lábios na frente de uma multidão antes de cerrar a sua masculinidade com um pedaço de artósia. Um menino de talvez 14 anos foi crucificado publicamente. Uma menina foi afogada na merda. Um homem mais velho teve uma pederneira enfiada sob as unhas. Eu poderia listar uma centena de outras atrocidades cometidas em nome da redenção. Fique longe do cemitério. As pessoas de lá decidiram que o inferno simplesmente não é infernal o suficiente para o seu gosto. Esqueça a redenção. Esqueça Deus. A única maneira de sair do inferno é cavalgando uma coluna de fogo e assumindo o controle de um corpo vivo. Concentre-se nisso se quiser escapar. Os condenados não podem lhe oferecer a salvação. Os condenados só oferecem dor. Eu tenho que deixar vocês em breve. Se eu quiser aproveitar ao máximo a vida na Terra, receio ter que fugir da cidade. Embora eu tenha dito muito para me manter entretido, este corpo simplesmente não é adequado para um confronto com a polícia. É apenas uma questão de tempo até algum vizinho intrometido pense em atender a porra do telefone. Bom, aqui está algo que você precisa entender. O inferno é um lugar grande. Eu dei a você um aviso justo sobre alguns dos locais que eu mesmo encontrei, e isso terá que servir. Mesmo que eu escreva uma biblioteca de romances exclusivamente dedicados a mapear os locais distintos dentro de Dis, ainda não poderia contar tudo sobre a cidade. O que posso fazer é dar-lhe um pouco de informação sobre alguns dos condenados. O Matador. Reserve um momento para pensar em todas as celebridades que você conhece. Quantos deles você acha que se dariam bem em Dis? Não muitos, eu aposto. Talvez nenhum. Fama e fortuna na Terra não valem nada quando você está morto. Pouquíssimas pessoas são fortes o suficientes e totalmente psicóticas o suficiente para ganhar uma reputação no inferno. Aqueles poucos que têm o que é preciso são pessoas que você nunca quer conhecer. O Matador é uma das lendas do inferno. Um homem enorme, barbudo, com dentes limados, olhos injetados e espuma nos lábios. Há rumores de que no dia em que saiu de uma bolsa de parto, ele teve o azar de pousar aos pés de uma tribo de escravos. Bem, aqueles membros da tribo riram para si mesmos e prepararam seus bastões e chicotes, muito felizes em levar um pouco de carne fresca cativa. Em desvantagem numérica de 12-1, nus, desarmados e novos no inferno, a maioria das pessoas não teria chance. Se você acredita nas histórias, o matador ignorou os porretes batendo contra ele e os chicotes cortando a sua carne, como se fossem picadas de inseto. Ele pegou o primeiro traficante de escravos, colocou a mão na boca do homem e arrancou sua mandíbula do crânio. Ele passou para outro, depois outro,
despedaçando-os com as próprias mãos, até que os sobreviventes se viraram e fugiram. Ninguém sabe ao certo quem ele foi em vida. Já ouvi teorias, porém. A mais popular é que ele era um furioso de Stamford Bridge. Supostamente, um único viking sustentou o exército inglês sozinho. Não importava que ele nunca pudesse vencer, ou que estivesse em menor número, que seus inimigos tivessem armas e armaduras melhores. Ele ficou naquela ponte e lutou. No momento em que foi derrubado, ele matou nada menos que 40 homens. Não sei até que ponto isso é verdade. Eu nunca vi o matador pessoalmente, e nem quero. O que posso dizer com certeza é que as pessoas não se tornam lendárias no inferno sem um bom motivo. Eu acho que o único que sabe a verdade é o próprio matador, e ele não está dizendo nada. Desde o dia em que ele chegou ao inferno, ele só falou uma vez. Os traficantes de escravo em fuga ouviram quando o matador destruiu sua tribo. Nu, ensanguentado e cercado por cadáveres, o matador olhou para o céu, devastado pela tempestade, e gritou uma única palavra: Valhalla. Cães infernais. Que tal uma pequena história? Eu não era novo no inferno. Fiz algumas roupas e um porrete de madeira. Encontrei abrigo e assei um grande pedaço de carne na fogueira. A única coisa que eu não tinha era uma tribo. A área em que nasci parecia uma favela, até paradis. Todos os casebres e cabanas de barro, meio desmoronados. O ferro era escasso. Mal dava para fazer uma tigela de água para mim. Em suma, não é um bom local para uma tribo. Meu plano era bastante simples. Eu faria uma refeição decente, cortaria uma ou duas facas para o caso de perder meu porrete e encontraria um lugar mais ou menos seco para dormir. Depois disso, parti em busca de uma tribo. Mesmo as iniciações tribais mais suaves resultam em alguma cicatriz e um nariz quebrado. Então eu queria estar o mais descansado possível. Dormir no inferno é vital e perigoso. Há um jeito de encontrar um lugar que seja ao mesmo tempo protegido, escondido e com acesso a uma rota de fuga. Mesmo assim, você nunca consegue mais do que algumas horas de cada vez. No inferno, o menor ruído suspeito deve assustar você. Um rosnado baixo e cultural definitivamente conta como um ruído suspeito. Pulei para fora do meu ninho improvisado de peles e madeira, ergui a minha clava e devolvi o rosnado com um dos meus. Uma mulher havia entrado no meu prédio e me encarava com as pupilas dilatadas. Ela parecia estar em péssimo estado, magra, nua e coberta de feridas. Seus lábios se abriram para revelar dentes quebrados e irregulares. Levei um segundo para avaliá-la. Ela estava vivendo duro por dias ou semanas. A julgar pelas suas costelas salientes e estômago inchado, ela estava prestes a morrer de fome. Então ela estava fraca e com fome, e nem ao mesmo arma tinha. Eu já comi, eu disse, relaxando um pouco e treinando meu taco com alguns golpes. Não faz sentido deixar você ir para o lixo. Dei um passo em direção a ela e ela disparou. Apenas se virou e saiu correndo em uma estranha marcha animal. Eu fui atrás dela, certo de que eu poderia ultrapassá-la, mesmo que não haja muita carne nela. Os ossos ainda podem ser úteis. Eu a persegui por algumas ruas, lutando para manter o equilíbrio no chão lamacento. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para balançar o meu taco, ela parou. A rapidez disso me pegou desprevenido e tropecei nela, perdendo o meu porrete ao cair. Ela uivou em triunfo, um som que foi ecoado por uma dúzia de outras gargantas. Naquele dia, aprendi duas coisas sobre os cães infernais. As pessoas que perdem a cabeça e se tornam pouco mais do que bestas depois de passarem séculos no inferno. Em primeiro lugar, eles têm a astúcia animal necessária para caçarem a ti. Em segundo lugar, os dentes e unhas humanas são perfeitamente capazes de arrancar a carne do osso. Os cirurgiões. Os médicos modernos raramente prosperam no inferno. A academia e a confiança na tecnologia não os deixam no melhor estado para suportar a violência e a brutalidade sem fim. Há exceções, no entanto. As pessoas que aprenderam a costurar seus amigos em meio ao fogo das metralhadoras em Soma.
Xamãs, feiticeiros e homens santos que suportaram a fome e a guerra. Sobreviventes que souberam cauterizar as próprias feridas no meio da floresta. Essas são algumas das pessoas que podem ser fortes o suficiente para exercer seu ofício para os condenados. Afinal, o conhecimento prático da medicina básica é apenas uma daquelas coisas que está além de muitos idiotas vagando por Dis. A maioria dos cirurgiões do inferno encontra uma tribo assim que pode. Suas ferramentas podem ser grosseiras, mas logo aprendem a se virar. Artósia e cacos de vidro servem como seus bisturis. Eles fazem fios de cabelo humano e agulhas de lascas de ferro. Sempre que um membro da tribo tiver uma ferida infectada, um cirurgião será o único a drenar o pulso. Um único cirurgião tribal pode muito bem salvar sua vida, mas eles farão isso sem anestesia. Depois, há cirurgiões autônomos. As pessoas que tentam fazer tudo sozinhas. Eles fazem um uniforme para si mesmo. A teoria é que os condenados os reconhecerão se todos forem parecidos. Realmente não funciona, mas você não pode esperar muita lógica de pessoas que perderam a conta de quantas vezes morreram. Por um lado, a moda muda com o tempo. Disseram-me que os freelancers usavam cocares e colares de osso em um ponto. A tendência atual é imitar os médicos da peste veneziana, usando uma máscara de bico e um longo casaco de pele enegrecida pelo fogo. Freelancers são muito raros. Muito raro, na verdade. Você verá milhares de condenados para cada cirurgião autônomo que encontrar. Quando você se deparar com um, tenha muito cuidado. Em primeiro lugar, o cirurgião não tem passe livre no inferno. Os condenados são mais propensos a atacar um freelancer do que trocar suas ferramentas, roupas ou escravos em troca de seus serviços. Você não pode ter certeza se o homem de máscara de pássaro e casaco preto é realmente um cirurgião ou alguém que assassinou um cirurgião e roubou suas roupas. Talvez eles mesmos tenham feito a roupa para atrair os fracos e feridos para perto. A publicidade nem sempre funciona como pretendido em Dis. Se o freelancer for genuíno, isso não lhe dará uma desculpa para baixar a guarda. Os cirurgiões autônomos geralmente não são as pessoas mais estáveis. Dito de outra forma, freelancers são, geralmente, psicopatas sádicos. Claro, eles podem costurá-lo novamente e mandá-lo embora. Eles também podem decidir que seria mais interessante se eles costurassem você a outra pessoa. Eles podem pensar que pegar um braço e uma perna por seu serviço deve ser interpretado literalmente. Eles podem acabar sendo um aspirante a serial killer que ainda não encontrou o caminho para a Rua das Peles. Para cada freelancer tentando fazer um trabalho difícil em um lugar mais difícil, há cerca de uma dúzia de psicopatas que querem experimentar seus brinquedos em alguém ferido demais para revidar. Fique com o cirurgião da sua tribo se tiver sorte de ter um. Caso contrário, aprenda a consertar suas próprias feridas. Acredite em mim. Você sabe ler. Já tem vantagem intelectual sobre muitos residentes do inferno. A educação universal é bastante recente. Freelancers não valem o risco. Cambions. Serei honesto com você aqui. Eu não faço ideia se os Cambions realmente existem. O que eu vou contar é algo que outra pessoa me contou. Cabe a você decidir se é verdade ou não. Pessoalmente, eu realmente espero que não seja. As pessoas se estupram no inferno. Acontece muito. Se você não for forte o suficiente, isso acontecerá muito com você. A boa notícia para as mulheres é que os malditos homens disparam balas de festim. Você quase nunca ficará grávida. Digo quase nunca, porque se você acredita nas histórias, há uma chance incrivelmente pequena de que alguns daqueles pequenos nadadores estejam acordados e procurando um óvulo. Só para colocar isso em perspectiva, estamos falando de níveis de improbabilidade de gêmeos siameses aqui. E isso é apenas concepção. As chances de uma mulher grávida sobreviver aos 9 meses completos no inferno são provavelmente níveis de trigêmeos siameses improváveis. Mas isso é a eternidade. O macaco esmagando teclas aleatoriamente em uma máquina de escrever acabará por produzir as obras completas de Shakespeare, se continuar por toda a eternidade.
O resultado daquela tempestade perfeita, daqueles macacos com suas máquinas de escrever, é um Cambion, uma criança concebida e nascida no inferno. Não estou dizendo que eles existem, ok? Estou dizendo que conheci alguém que jura que é verdade e que viu um Cambion por si mesmo. Você vê bebês em suas bolsas de parto de vez em quando. Normalmente é apenas um corpo. Ocasionalmente você vê um se afogando. A maioria dos condenados os ignora. Eles não sobreviveriam um dia nas ruas. Mesmo que você pudesse dedicar toda a sua atenção a eles, é melhor deixá-los em paz. São apenas as pessoas realmente fodidas que cortam os sacos e... Sim, não vou terminar este pensamento. Bom, mas eu estou divagando. Então, esse Cambion, que pode ou não ter existido, aparentemente parecia uma criança normal. Chorava, cagava e chupava os seios da mãe como um bebê normal. A mãe fazia parte de uma tribo, e eles conseguiram protegê-la durante a gravidez. Não saberia dizer porquê. Curiosidade, talvez. Quando nasceu, toda a tribo se reuniu para dar uma olhada. Entre eles, estava um homem que me contou a história. Alguém que eu conheceria anos depois e acabaria matando. Este homem cortou o cordão do bebê e o levou até o rosto. Todos os homens da tribo estupraram a mãe em um ponto ou outro e ele queria ver se a criança se parecia com ele. O Cambion parecia uma criança normal em todos os sentidos, menos um. Seus olhos estavam mortos, sem vida, como uma boneca de porcelana. Claro, o garoto estava vivo. Ele se contorceu e chorou como um bebê normal. Aqueles olhos estavam bem abertos, porém, não fechados como os olhos de um recém-nascido deveria ser. Olhos de boneca bem abertos e vazios. Se essa história for verdadeira, não culpo a tribo por matar a criança. Algo assim não deveria existir. Bom, certo, eu terminei. Eu preciso ir. Este é o ponto em que as pessoas gostam de ter as coisas bem amarradas. Alguns dragões mortos, algumas donzelas salvas, no mínimo. Você poderia esperar algum tipo de lição de moral para refletir? Eu acho que, nesse caso, esse tipo de coisa está faltando. Não há dragões para matar, nem moral para aprender. Não vivemos felizes para sempre. Não há nenhuma grande revelação, nenhuma reviravolta inteligente, nenhum propósito, nenhuma redenção e nenhuma esperança. Há apenas a eternidade entre a nossa própria espécie. Olá, já faz muito tempo. O último corpo que tive no mundo dos vivos não lidou muito bem com a minha mente o dirigindo. Às vezes é fácil lembrar que as lições que você aprende no inferno não são adequadas para o mundo civilizado. Quando o assassinato é apenas uma parte normal da existência, você tende a continuar fazendo isso por hábito. O resultado inevitável é a morte ou o exorcismo e uma viagem de volta à cidade de Diz. É seguro dizer que me empolguei um pouco da última vez que estive aqui. Depois do meu último gostinho de liberdade, eu sabia que tinha que sair de Diz. Minha existência, desde que desperdicei meu último hospedeiro, tem sido totalmente dedicada a lutar para voltar a uma coluna de fogo. Eu tive que escapar de Diz. Depois do que vi, eu tive que fugir. Este novo corpo parece um pouco mais durável do que o anterior. Agora que voltei, vamos fazer outra viagem ao inferno? O pântano Phlegethon. Chove no inferno, chove o tempo todo. E essa água tem que ir para algum lugar. A maior parte escoa para Gehenna, onde afunda nas cinzas do outro mundo e aparentemente desaparece. O resto flui para os esgotos abaixo da cidade ou é coletada no pântano Phlegethon.
Lembra como é uma má ideia beber a água da chuva do inferno sem fervê-la? Bem, a água de Phlegethon vai te matar. Não importa o que você faça com ela. Mesmo deixar o material tocar a sua pele pode ser mortal. Veja bem, o pântano não está apenas cheio de doenças e podridão, mas também cheio de resíduos químicos. Uma poça pode ser simplesmente intragável, mas outra pode dissolver a sua carne. Se você é louco o suficiente para viajar para Phlegethon, ou azarado o suficiente para nascer lá, suas chances de sobrevivência são mínimas. As águas de Phlegethon são pretas como tinta, e é impossível dizer a profundidade de uma piscina olhando. Pode ser uma polegada ou pode ser uma milha. Você nunca sabe se a sua próxima pisada irá ou não mergulhá-lo no abismo radioativo. Pior ainda, há lugares onde os esgotos gradualmente drenam a água e criam vórtices invisíveis capazes de arrastar até o mais forte dos condenados. Para navegar pelo pântano, é melhor usar os prédios desmoronados como trampolins. A água corrosiva faz com que os suportes de madeira murchem e desmoronem. Então há muitos detritos espalhados para se apoiar. Mesmo assim, se você não for devagar e manter o equilíbrio, é fácil escorrer e se submeter a uma morte agonizante. Por último, mas não menos importante, estão os incêndios florestais. Esta é a razão pela qual mesmo as tribos mais insanas não tentam estabelecer uma fortaleza permanente no pântano de Phlegethon. Todo aquele lixo químico e matéria em decomposição tornam o pântano extremamente volátil. Um raio ou acúmulo de gases pode resultar em imensas explosões que incendeiam a superfície de Phlegethon por quilômetros ao redor. Os incêndios florestais se movem rapidamente. Eu garanto, você não vai ultrapassar um. Cóssetos. A primeira vez que você vê Cóssetos, você pode ser perdoado por pensar que alcançou o limite de Dis. O poço tem dezenas de quilômetros de largura e várias vezes mais profundidade. Em algum momento do passado obscuro e distante, uma frágil aliança de tribos colocou seus escravos para trabalhar cavando uma pedreira. Porque eles fizeram isso, se perdeu no tempo. Mas muitos acreditam que foi uma tentativa de escapar de Dis. Talvez essas tribos esperassem que, se cavassem longe o suficiente, acabariam abrindo um túnel para sair do inferno. Na minha opinião, a resposta mais provável é que as tribos estavam procurando recursos. Se isso for verdade, então a escavação foi um sucesso. Quilômetros abaixo da superfície, abaixo da rocha e da sujeira, existem cavernas cheias de veios de ferro e cobre, tão longe no subsolo e protegido da porra da chuva implacável. É muito mais fácil criar um fogo quente o suficiente para derreter o minério. O valor de tal posição não passou despercebido pelas tribos, e essa aliança logo mostrou o quão frágil era. Depois de uma curta, mas selvagem explosão de traição, os colonos iniciais de Cóssetos quase se extinguiram. Desde então, o poço foi assentado e minado inúmeras vezes. Esforços coordenados de várias tribos transformaram a pedreira em um abismo. Até agora, essas alianças sempre foram quebradas, mais cedo ou mais tarde. Cóssetos tem muitos caminhos em suas profundezas, e quanto mais baixo você desce, mais labiríntico o poço se torna. As extensas cavernas abrigam favelas inteiras e instalações de fundição bruta. Alguns estão abandonados, outros foram perdidos em desmoronamentos, mas ainda existem muitas tribos que lutam, unem forças e traem umas às outras pelos preciosos veios de minério. A essa altura você tem que ir bem fundo para encontrar uma veia inexplorada, e é aqui que Cóssetos se torna verdadeiramente mortal.
Qualquer um que pense que poderia ser capaz de escapar do inferno ficaria muito desapontado quando descobrisse o que existe nas profundezas. Em todos esses anos, depois de cavar tantos quilômetros, nenhuma pessoa encontrou algum portal mágico saindo de Dis. Eles também não encontraram magma para esse assunto. Em vez disso, quanto mais fundo você vai, mais frio Cocytus se torna. Eu mesmo nunca fui ao fundo do poço. Disseram-me que lá embaixo o ar é frio o suficiente para congelar o seu sangue e quebrar a sua pele. Talvez seja verdade. Eu certamente poderia acreditar. Nas raras ocasiões em que estive em Cocytus, sempre tive que voltar quando as paredes se tornaram mais gelo do que rocha, e as passagens estreitas se tornaram uma armadilha mortal. Se você tiver os números para fazer isso, Cocytus ainda é um lugar valioso para se estabelecer. Apenas lembre-se de que quando a fome, o frio e a ganância são seus companheiros constantes, nenhum dos condenados é confiável. A bruxa pálida. Eu já falei sobre o Matador anteriormente, mas o inferno tem outras figuras lendárias, cada uma com seus próprios apelidos. O Estripador, um Doutor Sombrio, o Tirano e muito mais. Até agora só encontrei uma dessas figuras. Durante a minha última estada no inferno, me deparei com a Bruxa Pálida. Como sempre acontece com as lendas, a verdade sobre a Bruxa Pálida tende a se perder em meio à superstição. Já ouvi muitas teorias sobre o que ela é. A Bruxa Pálida é uma estriga que tem o poder do mal olhado. A Bruxa Pálida é uma górgona cujo olhar transforma suas vítimas em pedra. A Bruxa Pálida é uma sucubo que aprisiona as mentes daqueles que ela desejar consumir. Tudo isso é besteira. Eu vi a Bruxa Pálida. Eu sei a verdade sobre ela. Quando a vi pela primeira vez, não percebi para quem estava olhando. Ela estava nua e travada em combate com um residente armado. Então eu apenas a tomei como carne fresca. Aqui vai uma dica para você. Se você vir um morador brigando com carne fresca, mate os dois enquanto estiverem distraídos. Eu planejava fazer exatamente isso, mas algo sobre a luta parecia errado. Os residentes geralmente têm vantagem em uma luta contra carne fresca, e essa luta em particular definitivamente parecia a mais unilateral possível. Ela estava nua, enquanto ele estava vestido de couro e osso. Ela estava desarmada, enquanto ele tinha um porrete. Ela era mesquinha, enquanto ele era enorme. Apesar de ele ter vantagem, o residente estava claramente apavorado com ela. As regras do inferno ditam que ele deveria ter quebrado seu crânio, tirado sua pele e comido a sua carne. Mas isso simplesmente não estava acontecendo. Ele estava descoordenado e aparentemente desesperado para escapar. Cada golpe que ele dava era desajeitado, e os golpes que ele conseguia acertar nela não pareciam surtir efeito. Eu só pude olhar enquanto essa mulher nua e vulnerável pegava o porrete do residente de sua mão sem resistência e o balançava em seu joelho. Já estou acostumado com o som de ossos quebrando, mas dessa vez o barulho me pegou desprevenido. Como diabos isso estava acontecendo? Ela baixou o porrete no outro joelho, depois nos cotovelos, depois nos tornozelos e depois nos ombros. Ela o deixou quebrado e gritando no chão. Ela poderia ter acabado com ele com um golpe na cabeça, roubado suas roupas e tomado seu lugar de direito como residente. É assim que o inferno funciona. Essas são as regras que aprendi por meio de tentativa e erros sangrentos. Não foi isso que aconteceu. Em vez de matá-lo, ela se sentou ao lado dele na lama e pegou a sua mão. Na verdade, pensei que ela iria consolá-lo, até que ela começou a quebrar os dedos dele. Ela estalou os dedos das suas mãos dele.
com uma calma que não fazia sentido para mim. A tortura é comum no inferno, mas sempre há um propósito por trás dela. As pessoas das Ruas das Peles fazem isso por sadismo, e as pessoas dos Campos dos Ossos fazem isso por seus rituais de purificação insanos. Essa mulher fez isso sem emoção e sem razão. Sinceramente, eu não sei se ela entendeu que o estava machucando. Não acho que a mente dela funcione da mesma maneira que a nossa. Eventualmente, o residente perdeu a consciência. Um homem só pode suportar tanta dor antes que o choque o atinja. Certamente agora ela ficaria satisfeita. Certamente ela pegaria suas roupas e restauraria a ordem do inferno, não é? Não. Ela se levantou, inclinou ligeiramente a cabeça e emitiu um ruído pela primeira vez. Não foi um grito de vitória, nem mesmo um suspiro de alívio. Em vez disso, o som que ela fez nada mais foi do que um... Era como se ela não pudesse compreender porque seu brinquedo parou de se mover. Ela se levantou e se afastou dele, aparentemente contente em deixá-lo vivo, inconsciente e aleijado no chão. Ela manteve o seu taco de madeira, mas não levantou suas roupas. O frio e a chuva não pareciam incomodá-la. E então ela olhou para mim. Naquele instante eu sabia que estava olhando para a bruxa pálida. Olhei em seus olhos e não consegui me mexer. Eu entendi o que ela era imediatamente, e que o puro terror disso me congelou. A bruxa pálida não é uma estriga, ela não é uma górgona, e ela não é uma sucubo. Sucubo é um cambion. É difícil de colocar em palavras exatamente o quão paralisante é a visão de um cambion. Aquele rosto perfeitamente sereno e aqueles olhos fixos e mortos simplesmente não pertencem a um corpo humano. Era como olhar para um rosto de um manequim e saber que ele está olhando para você. Aquele barulho de novo. E nesse tipo de curiosidade desapegada não deveria existir no mundo do predador e da presa. O poder dá certo, a sobrevivência do mais forte. Ninguém na cidade de Diz tem o direito de fazer esse barulho. Ela deu um passo desajeitado em minha direção e vi que sua perna direita estava quebrada. Afinal, parecia que a briga dela com o morador a havia machucado. Ela só não percebeu. Ela tentou andar normalmente, completamente inconsciente do que uma de suas pernas tinha uma articulação extra. Eu não me importo com o quão duro você é. Ninguém deveria ser capaz de colocar todo o seu peso em uma perna quebrada sem ao menos estremecer. Ela se aproximou, seu movimento de zumbi constantemente fechando a distância entre nós, enquanto eu olhava para ela. Ela ergueu seu porrete e meus instintos de sobrevivência finalmente entraram em ação. Seu feitiço paralisante quebrou apenas o suficiente para eu tropeçar para trás e evitar o seu golpe. Eu corri, fugi de uma mulher com a perna quebrada e nem tenho vergonha disto. Olhando para trás em minha experiência, há algumas coisas que simplesmente eu não consigo compreender. A bruxa pálida é um campeão, tenho certeza. Ela nasceu no inferno, e o inferno é tudo que ela já conheceu. Ela também parecia ter cerca de 30 anos. Isso simplesmente não deveria ser possível. Nenhum bebê sobrevive muito tempo em Diz. Mesmo que tivessem uma tribo para protegê-los, simplesmente não haveria nutrição suficiente para que uma criança se tornasse uma criança pequena. Muito menos um adulto. A bruxa pálida é uma impossibilidade ambulante. Sua existência é um desafio a toda a razão. Eu suportaria todas as torturas que as pessoas das Ruas das Peles ou dos Campos dos Ossos pudessem conceber, se isso significasse que nunca mais teria que olhar em seus olhos. Stay back.
coisas que não existem como se existissem. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar a assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço, gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios e ainda melhores, eu peço que você verifique a descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link do meu Apoia-se junto à minha chave Pix, para que você possa me ajudar com qualquer quantia. Ajudando este narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. É claro, sempre para o melhor. E não se esqueçam de me mandar mais e-mails e verificarem as minhas redes sociais. Todos os links estão abaixo na descrição deste episódio. Perguntas, sugestões, elogios ou hates? Fiquem à vontade para comentar ou me mandar qualquer mensagem que desejarem. Desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. E até a próxima.